salve, salve, galera do área! Vocês não têm noção do peso dessa conversa via Zoom aqui. Eu estou web presencialmente com o técnico da seleção feminina brasileira, que algumas pessoas talvez conheçam mais pelo trabalho do Flamengo e recentemente aí, algumas pessoas podem lembrar que ele já foi um jogador de beisebol, né? Porque isso eu descobri essa semana, porque até então eu também não sabia, e eu quero até que a gente fale um pouquinho dessa transferência aí de aptidões, né? Então, estou aqui com o José Neto, o maior técnico, eleito o maior técnico da década ali do NBB. Neto, a gente estava conversando até agora aqui, mas, mais uma vez, é sempre um prazer poder conversar com você. É a segunda vez que estamos realmente conversando, a não ser participar de cursos, webinários, essas coisas assim. Então, obrigado pelo seu tempo, Neto. Eu que agradeço. É sempre bom falar com você, Diego. Eu agradeço muito aí a hora restritiva, você por estar propiciando esse momento da gente poder falar sobre basquete, agora sobre basquete feminino, que é uma coisa importante também agora, que a gente está à frente, né, tentando ainda somar mais aí com o basquete feminino para que ele seja ainda mais forte. Então, agradeço demais vocês por essa oportunidade. Mas, Neto, eu acho que eu vou abrir talvez com a maior curiosidade dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. Que história é essa de beisebol? Porque pelo menos essa semana, quando a gente estava no bate-papo, lá no talk do Cerrado Basquete, foi a primeira vez que eu ouvi você falando sobre. Eu fiquei tipo, beisebol? Não, será que ele está falando? Eu estou entendendo certo? Assim, ele está falando de beisebol? Como que é isso? Então, na verdade foi o seguinte, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, né, que é Itapetininga. Em Itapetininga, meu pai trabalhava para uma colônia japonesa que é muito forte na cidade, né? Então, e é claro que ali tem um time de beisebol e a colônia japonesa tem uma influência muito grande no beisebol no Brasil, né? E uma das modalidades importantes da cidade era o beisebol, que tinha um time que é um time importante, até hoje tem esse time lá. Um time importante, disputava campeonatos sul-americanos e tudo mais. E, cara, como meu pai trabalhava para essa colônia, me apresentaram, né, o beisebol. Eu, por ser um pouco mais alto lá do que o pessoal, eles viram assim um perfil e falaram, pô, vamos colocar esse cara aí para jogar beisebol. E eu acabei jogando beisebol por um certo tempo. Aí foi bem bacana. Muito pela maneira, né, como a gente treinava, cara, a gente saía. Eu lembro que eu pegava o ônibus para ir pro campo de beisebol, que é um pouquinho mais afastado da cidade. A gente saía 6 horas da manhã do lugar lá, então eu tinha que acordar bem antes, tinha que levar nosso lanche, nosso almoço, né, que eram as marmitas, como os japoneses têm mesmo. E aí a gente, na hora do almoço, a gente almoçava ali na arquibancada. Pô, cara, é um negócio assim que acho que me ajudou muito assim nessa mentalidade também de valorizar o treinamento, o esforço, que legal, né? Responsável. E foi um tempo bem bacana, assim. Que legal, assim. Já puxando isso, assim, porque você teve a experiência no Japão, né? E, inclusive, falando mais uma vez da live do Cerrado, você comenta que teve todo esse lance de essa coisa de identidade, né? Por você ter crescido junto de uma colônia japonesa, trabalhar no Japão, que você queria ter essa experiência internacional. Puxando, que era algo que eu fiquei muito curioso, assim, as tratativas dessa questão de treinamento, de dedicação e tudo mais, que você tem na sua memória, daquela época do beisebol, ainda é desse mesmo jeito, culturalmente, com o que você viveu lá no Japão, ou mudou para mais, para menos? Vou te dizer que ajudou demais, assim, no meu tempo lá no Japão, me ajudou demais essa experiência que eu tive na minha infância, né? Porque justamente aquilo que eu via do dia a dia, que o meu pai praticamente ele vivia nessa colônia japonesa, então ele trazia, claro, os hábitos, os valores, né, da cultura japonesa e até algumas palavras, algumas coisas assim que eu aprendi lá e que depois eu pude usar também lá no Japão, né, as coisas que eu aprendia na minha infância. E ajudou muito, ajudou demais. Inclusive, para você ter uma ideia, assim como o mundo é pequeno, né? Nós fomos jogar
em Chiba, que é uma cidade próxima a Tóquio, né? Praticamente um distrito, né? Ali de Tóquio. Cara, foi curioso que eu recebi uma mensagem, cara, de um cara que jogou beisebol comigo, lá de Itapetininga, que estava morando em Chiba e que queria... E fazia anos que eu não via. Caramba! Um negócio muito... E esse cara, quando ele foi, os pais dele tinham uma quitanda, né? Próximo da casa dos meus avós, em Itapetininga, e que meus avós eram clientes, né? Minha família era cliente dessa quitanda, assim. Naquele tempo, né? Pra você ver como eu sou velho, era o tempo da caderneta. Eu marcava tudo na caderneta e pagava no final do mês, dos pais dele. Cara, olha só, e é claro, a gente, pela proximidade do local onde a gente morava, a gente acabava indo junto para os treinos, e a gente jogou. Que legal. Cara, ele fez contato comigo, sabendo que eu estava ali, né? Um brasileiro dirigindo um time no Japão, indo jogar na cidade que ele morava, já estava morando há 20 anos. Então foi uma coisa que, cara, quando eu pude encontrar ele, foi, cara, um negócio muito bacana. Inclusive depois, antes de eu vir, né, para o Brasil, de eu voltar para o Brasil, eu fiquei um período em Tóquio e, na verdade, ele que providenciou tudo para mim, a minha estadia, Que legal. família. E, cara, ele me falou uma coisa que você vê por aí, o seguinte, ele falou assim, cara, eu falei, pô, Kit, obrigado, cara, por você, tudo que você está fazendo, porque é uma coisa que o cara foi lá no aeroporto me buscar, veio comigo para eu não me perder em Tóquio, me levou no lugar, cara, foi, assim, providenciou tudo. Eu falei, cara, eu quero agradecer por isso, cara, sabe, de você ter providenciado. Ele falou, que é isso, cara, é uma gratidão muito grande que eu tenho pelo que os seus pais fizeram para os meus. Entendeu? Minha mãe, quando esteve doente, sua avó sempre ia lá, visitava ela. Olha só o exemplo de gratidão. Então, as coisas assim acontecem, né? De acordo com como a gente fala mesmo, né? Como eles falam mesmo. Então, não é uma coisa só de sentimento, é uma coisa de ação, de atitude. Então, foi bem bacana, assim. Muitas das coisas que você vê que a gente leva aí para a vida, que a gente também leva como exemplo aí para a nossa família, né? Caramba, isso que você contou é muito legal e é realmente algo bem cultural no Japão, na cultura asiática de maneira geral. E aí você teve a passagem lá, foi para o Flamengo, aí foi para lá, voltou, e aí, depois de todas as negociações, as expectativas, né, dos brasileiros, foi assumir. E esse que é o engraçado, né? Porque quando você voltou, todo mundo falava, não, Neto na seleção masculina. Neto na seleção masculina. E você pega a feminina. Qual que era a expectativa, assim, para quando você chegou lá? Qual que era a sensação, assim? Pô, só técnico, seleção feminina. Porque é a mudança de tudo. Confesso que foi uma surpresa muito grande, assim, quando eu recebi o convite. Muito grande mesmo. Eu não esperava, nem passava pela minha cabeça que poderia acontecer isso. Eu já estava há 2 anos fora da seleção, né? Fiquei 14 anos na seleção brasileira, e aliás 12 anos na seleção brasileira, de 2004 a 2016. E quando, é claro, você tem uma vivência na seleção brasileira e essa vivência de sair do clube para a seleção, sair do clube para a seleção, é um trabalho contínuo que acaba virando uma rotina na sua vida. E já fazia 2 anos, né? E é claro que existia essa expectativa, era uma coisa que todo mundo falava, ou seja, até mesmo dentro da confederação, existia realmente essa possibilidade de que eu pudesse, né, depois dessa saída do Rubem, e era uma coisa até junto com o próprio Rubem, ele já tinha esse conhecimento, tanto é que ele foi me colocando em algumas funções ali, justamente para me preparar para isso, e acabou que realmente não aconteceu. Mas eu não me prendo muito às coisas que não dependem tanto de mim, né? Então, essa é uma decisão que não depende de mim. Eu tenho que fazer a minha parte para eu poder criar uma possibilidade de que isso aconteça. E é lógico que é uma coisa grande, assim. Acho que todo treinador de basquete aqui no Brasil sonha de estar numa seleção brasileira, não tenho dúvida nenhuma. Quem fala que não tem é mentiroso, porque você estar numa seleção brasileira é uma coisa grandiosa mesmo, você representar o seu país. E ainda mais o Brasil, que tem uma história, uma tradição no basquete, né? Bicampeão mundial não é qualquer coisa. Então, sim, acho que tem uma representatividade. É claro que essa expectativa aconteceu, mas
eu consigo ter uma adaptabilidade muito grande quando as coisas que fogem do meu controle, elas acontecem. Então, quando eu saí da seleção, quando me tiraram da seleção, né? Na verdade, eu não saí, me tiraram da seleção. É lógico, eu já coloquei o foco onde eu tinha que colocar, que foi justamente era o Flamengo, que na época eu estava lá, e para a gente poder fazer uma melhor campanha possível, para fazer o melhor, para dar o melhor resultado. E quando isso acabou também, aí eu fui pensar no meu clube do Japão. Quando eu voltei e que eles me chamaram, essa própria gestão me chamou para que eu pudesse fazer esse trabalho com o feminino, me surpreendeu muito, né? Porque eu não imaginava. Eu pensei que eles fossem falar quando eles me chamaram para conversar, eles não falaram o assunto. Então eu pensei várias coisas, menos que eles iriam me dar a seleção feminina. E eu falei até para eles, falei assim, cara, deixa eu dar uma pensada, porque eu tenho algumas outras coisas já em vista aí. Eu estava indo para a Espanha, já tinha algumas coisas marcadas lá, até porque existiam algumas possibilidades, mas eu ia assistir a Copa do Rei, acompanhar a seleção espanhola, e eu fiquei um tempo ali no Real Madrid, acompanhando os treinamentos e vendo algumas outras possibilidades que poderiam acontecer. E eles, né, me ofereceram isso, foi uma coisa que me fez pensar. Claro, conversei com muitas pessoas, com os meus agentes, com minha família, com os meus amigos, com as pessoas do meio, né, do basquete feminino, porque eu não tinha nenhum conhecimento do basquete feminino, nunca tinha vivenciado o basquete feminino, não sabia da realidade do basquete feminino, então fui procurar saber, né? Então fui conversar com essas pessoas. E, cara, uma das pessoas, confesso, que me motivou muito, na verdade foram duas pessoas ali que me motivaram muito a isso, foi o Diego Falcão, que é o preparador físico que trabalha comigo há 14 anos, e ele viu essa possibilidade da gente poder evoluir com a modalidade. E a outra pessoa foi a Cláudia Romano, que é uma das vice-presidentes da Estácio, que quando eu fui conversar com ela, ela me falou, cara, você tem que ver uma grande possibilidade, isso pode acontecer, você tem essa capacidade de transformar, às vezes, o lugar onde você está, e eu acho que seria uma coisa importante para sua carreira, numa área nova, numa coisa nova, onde você tem essa oportunidade. Então, foi uma coisa também que me abriu um pouco os olhos, né? Então, tive, claro, sempre o apoio da minha família para isso, para as minhas decisões, né? Tanto de ir para o Japão, quanto de ficar aqui, de assumir um desafio com a seleção feminina. Então, foi basicamente isso que aconteceu e me fez tomar essa decisão, né? Para que eu pudesse estar à frente aí da seleção brasileira feminina. Não, e mudanças mesmo, né? Porque eu acho que o clube talvez possa estar enganado, assim, mas o clube é mais fácil de esquecer, pelo menos para a gente que está no basquete, do que o que acontece na seleção. Sendo um trabalho bom ou ruim num clube, ele vai ficar marcado, mas sempre vai ter aquele próximo e é algo muito mais rápido, né, de se resolver do que na seleção brasileira, que a gente trabalha em ciclo e é tudo muito engateando. É como você falou assim, nas conversas, a semente que entrar agora, talvez você vai plantar a semente e você não vai colher os frutos. A próxima, talvez daqui 10 anos, um pedacinho do que você colocou agora possa chegar e ninguém vai se tocar, a não ser quando derem esses 10 anos. Mas a gente está falando de seleção feminina, até tinha separado umas coisinhas para falar do Flamengo, eu vou deixar para a gente falar do final aqui, então. Mas como é que estava a seleção quando você chegou? Eu acho que isso é um ponto bem interessante, assim, porque todo mundo fala de renovação, todo mundo fala de estrutura, todo mundo fala são sempre as mesmas. Enfim, como é que estava? Quando você chegou lá, você falou, tá, esse é o estado do que tem agora para a gente trabalhar. Então, é lógico que a gente vem com um pouco da mentalidade de como se joga no basquete masculino, né? E como se joga no basquete masculino no nível mundial, a gente vê que é com muita intensidade, a maior parte do tempo, com um aspecto físico muito dominante, né? As ações, até táticas e técnicas, elas têm um peso do aspecto físico muito forte.
né? Então a gente vê uma rotação do jogo, né? Um jogo dinâmico, muito dinâmico no masculino. Então, pô, como a minha vida inteira eu sempre tive esse olhar, né, para essa maneira, porque eu sempre trabalhei com basquete masculino. Quando você vai assistir o basquete feminino, parece que ele está numa outra rotação, né? Parece que ele está numa rotação mais baixa. Porque, lógico, existe uma diferença física quando você compara o homem e a mulher no basquete, existe uma diferença física. Isso é claro que é uma coisa hormonal, é uma coisa que não é uma coisa cultural. Biológica, sim. É uma coisa que tá específica, é a potência do homem, né? Tanto é que o homem consegue enterrar, consegue fazer uns movimentos que a mulher ainda, a maioria, né? Tô falando de uma maneira geral, ela ainda não consegue fazer. Eu digo ainda, porque eu sempre acredito na superação da capacidade. Sem dúvida. Então eu vejo que ainda ela não consegue fazer isso. Então torna-se o jogo um pouco mais, talvez um pouco mais lento e mais tático, né? Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, vamos ver como que é isso, o mundo tá jogando desse jeito. Comecei a ver, claro, eu lembro que era bem na época que tava o Eurobasket feminino, e eu via as seleções europeias jogando e falava, cara, tem muitas que estão jogando como os times masculinos, né? Elas estão jogando com intensidade, estão jogando. Eu lembro que eu comecei a ver na mesma época a LBF. Cara, era uma diferença grotesca, era gigante. A diferença era muito grande do ritmo de jogo, do estilo de jogo, da maneira como se joga, né? Do físico das jogadoras. Então a gente, pô, cara, tem muita coisa, mas é aquele negócio, né? Eu dou sempre aquele exemplo do cara que é dono de uma fábrica de sapato que queria fazer a fábrica de sapato na Índia. Aí chegou lá, mandou 2 caras. Chegou lá, o primeiro voltou e falou, cara, você tá maluco, não faz nada lá, que lá ninguém usa sapato, cara. Esquece que ali você vai à falência. Aí voltou o outro e falou, chefe, é lá que você tem que montar, porque ainda lá ninguém usa sapato. Então, o cara viu muito mais as possibilidades do que as limitações. E o que a gente viu no basquete feminino foi isso. Foi muito mais as possibilidades de que a gente pudesse melhorar do que a maneira como elas estavam, né? E a gente acabou falando assim, pô, nós precisamos transformar, então, esse estilo de jogo, esse perfil da jogadora para o perfil que a gente acredita que tem que se jogar no basquete mundial, a nível mundial. Porque o interesse maior era de que o Brasil pudesse voltar a ter resultados de nível mundial, né? Se a gente pegar os últimos resultados dos campeonatos mundiais, dos Jogos Olímpicos, então eles queriam, essa gestão queria realmente mudar isso. E essa gestão, ela tem uma preocupação muito de fazer essa igualdade, né? Assim, de dar as mesmas oportunidades para o masculino e para o feminino. Então eles pensaram um pouco fora da caixa e trouxeram um técnico como eu, né? Que nesse caso fui eu, que estava atuando no masculino, e voltou para poder trabalhar com o feminino. Então, já num nível, né? Eu estava trabalhando fora do Brasil, já tive muitos anos na seleção brasileira masculina, então eles quiseram colocar um pouco dessa mentalidade também, justamente para diminuir essas diferenças, né? Então, foi uma coisa que a gente viu, a gente conversando bastante com o Diego, a gente falou, bom, hoje a gente tem isso, a gente precisa mudar, a mudança é grande. E quando eu conversei com a gestão, eu falei assim, a gente precisa fazer essa mudança num médio, longo prazo. É uma coisa que não vai acontecer do dia para a noite. Até assim, eu até falei para eles, se vocês querem me contratar para que eu possa dar um resultado para a seleção, poder ter um resultado em Tóquio, eu não vou pegar esse desafio. Por quê? Porque não é porque pela capacidade, é porque eu estaria competindo, né? Eu quando digo assim, nosso Brasil, estaríamos competindo com equipes que estão se preparando para essa competição já no ciclo, ou seja, pelo menos há 4 anos eles estão se preparando para isso. E a gente vai fazer um trabalho de alguns meses. Então é uma competição meio injusta, né? Então não vai acontecer. Essa era a expectativa. Bom, aí a gente começa a trabalhar, a gente muito por mérito das jogadoras e do ambiente também do basquete feminino que comprou essa ideia. Então, todo o ambiente do basquete feminino brasileiro comprou essa ideia. A gente viu a liga se envolvendo de uma maneira muito positiva,
O Comitê Olímpico ajudou demais. A confederação muito disposta a colocar o seu máximo para que a gente conseguisse executar o trabalho. Cara, e aí a gente vai para um Pan-Americano e acontece um resultado rápido, né? Então, a gente acabou sendo vítima do nosso próprio, da expectativa que a gente acabou gerando, né? Então, a gente acabou tendo um bom resultado, justo porque as meninas, né, esse ambiente favoreceu tudo isso, e isso fez com que a gente, assim, bom, é isso, vamos aprimorar, porque a gente não quer ganhar uma vez, a gente quer ganhar sempre. A gente não quer estar num lugar uma vez, a gente quer ter um equilíbrio, né? Que a gente consiga ser consistente nessa qualidade, nessa excelência. Isso a gente sabe que não vai acontecer do dia para a noite, né? Então, a gente tem que trabalhar em vários setores para que isso aconteça. Eu ia chegar no agora, né? Porque era justamente isso, pelo menos a visão que eu tinha, né? A leitura que eu tinha feito do momento. Né? O basquete, eu também enxergo o basquete feminino como tático, como é gostoso de assistir até, eu gosto muito porque é fácil de você ler o que está acontecendo para gente que trabalha com isso. Mas eu entendia também que tinha a intensidade estava aumentando e aí até aí tudo bem. E veio esse momento de vamos lá, vamos ver no que vai dar e vocês voltam com medalha, né? Eu queria muito, inclusive eu vi uma live sua com o Felipe Souza, do blog do Souza, e você estava comentando isso, sobre a gente chegou lá sem peso nenhum e voltou com medalha. Era tipo, a gente vai para aí e vamos ver o que dá. Como é que foi isso, assim? A gente primeiro, claro, a gente pensou numa sequência de competições que a gente teria, né? É claro que assim, quando a gente falou, cara, se você acha que eu vou vir para classificar o time para a Olimpíada de Tóquio, então esquece, não é isso que eu quero. Mas a partir do momento em que a gente assumiu a seleção brasileira, a gente começou a fazer um trabalho para que a gente pudesse sempre ter os melhores resultados e a gente teria essa possibilidade de classificar a equipe, até porque a gente iria ter as competições classificatórias para os Jogos Olímpicos, a gente não poderia desprezar isso, né? Foi o que eu falei, cara, a gente não pode desprezar isso e pensar só em 2024, até porque esse caminho tem que ser um caminho que a gente vai crescendo por esse caminho. Então, quando a gente... Legal, desculpa interromper, que eu ia complementar isso. Inclusive, é uma coisa que eu queria saber. Assim, falando de planejamento, ficou claro que Tóquio não era o objetivo. Mas a partir do momento que você viu o trabalho rendendo, que os resultados foram acontecendo, em algum momento esse plano mudou ou a cobrança por Tóquio chegou ou não? A gente pode chegar em Tóquio, mas o nosso foco é construir um alicerce para algo maior. Então, a gente vê muito mais assim, eu tentei colocar um pouco na cabeça delas e na minha também, né? E do nosso trabalho, para a gente conseguir ver muito mais as possibilidades que as limitações, né? Então a gente queria muito isso. E quando a gente viu, existe uma possibilidade, por que não? Existe uma possibilidade da gente brigar por uma medalha no PAN, existe uma possibilidade para a gente brigar por uma medalha da AmeriCup, existe uma possibilidade para a gente classificar para o Olímpico Mundial, que aí já era uma coisa que quase ninguém acreditava no início. E depois, no Pré-Olímpico Mundial, existe uma possibilidade para a gente classificar para a Olimpíada. Nós não podemos desprezar isso, né? A gente não pode desprezar de jeito nenhum. E a gente tem que criar essa mentalidade competitiva de que se existe a possibilidade, vamos pensar nisso. É claro que a gente sabia que se a gente fosse arrumar todas as justificativas e colocar justificativas, categoria de base não tem trabalho, o basquete brasileiro nas últimas competições de nível mundial não está conseguindo nada, tem pouco tempo de treino, a mentalidade é uma mentalidade nova, precisa de mais tempo, a gente precisa fazer o time se formatar. Cara, se eu fosse pensar em tudo isso, a gente não ia conseguir fazer nada. A gente ia começar uma coisa e ia desprezar todas essas possibilidades que a gente teria. Então, a gente colocou o foco assim, vamos pensar até a Olimpíada de Tóquio, a gente tem essa possibilidade. Então, vamos ver a sequência de competições que a gente tem, já que a gente não tem tanto tempo de trabalho, de treinamento,
vamos fazer com que essa seleção ela seja uma base, o máximo de jogadoras possíveis, que elas vão estar nesse período, né, trabalhando, para que possa chegar lá já com uma bagagem, né, que cada etapa de treinamento para cada uma dessas competições seja uma coisa somatória e não um recomeço. Né? Porque se a gente fosse com uma equipe para o PAN, aí a gente, vamos testar outro, recomeça para o Americano. Não, vamos testar outro, recomeça para o Pré-Olímpico. E aí não sei nem se ia chegar. Então o que a gente fez foi tentar ter uma base. Então, Neto, aí é interessante entender isso, que os resultados começaram a ser palpáveis e não dava para descartar, e que também tinha uma linha, né, de trabalho, assim, uma continuidade que vocês já estavam planejando, que às vezes, quando chega a lista de escalação, as pessoas, às vezes, elas têm aquela leitura, tipo, falar, ou é mais do mesmo, ou, tipo, olha lá, era para ser diferente e não está sendo. Sempre vem aquela chuva de críticas, né? E você expondo isso agora, eu acho que é algo muito, muito interessante, muito bacana. Mas, e aí, a gente retoma aquela coisa do PAN. Como é que foi isso, assim? Vocês chegando lá, vamos chegar para competir. Aí veio o primeiro jogo, a primeira vitória, a segunda, terceira, uma semifinal. Como é que foi isso? Cara, foi, assim, é um pouco complicado, porque eu sempre, assim, quando eu gosto de trabalhar, tentando ser o mais previsível possível, né? Então, até mesmo na seleção brasileira, a gente estuda demais, tanto o nosso time quanto o adversário, para se tornar o jogo o mais possível, mais previsível possível, né? Tanto a maneira de você jogar, como o adversário pode tentar te surpreender, você conhecer o adversário, você conhecer a competição. Então, você tenta deixar o mais previsível possível. Cara, e no feminino eu não tinha a menor ideia de como é a competição de um nível tanto nacional quanto internacional. Por isso que na hora de construir a comissão técnica, de formar a comissão técnica, eu pedi para que eu pudesse ter as pessoas que eu acreditava que poderiam me ajudar. E aí é lógico que eles ficaram um pouco assim, pô, mas será que ele vai trazer todos os caras do masculino, né? Não, eu coloquei só o Diego, porque o Diego já é uma pessoa que trabalha comigo há 14 anos, e ele trabalha comigo há 14 anos porque eu acredito muito, como eu falei no início, né, que hoje está muito voltado para a parte física, ele sabe exatamente, ele tem o conhecimento de saber como eu trabalho, o que eu exijo, né, do time, o que eu preciso para que o time tenha êxito, a maneira como o time precisa jogar, e ele coloca os jogadores nessa condição, né? Além de ele me ajudar demais também na mentalidade, né, dessa mentalidade competitiva, como ele já vivenciou comigo todo esse período. Então, que eu falei, bom, foi a única pessoa do masculino que acabou ficando na comissão. O resto, eu fiz questão de que fossem todos do feminino, porque eu precisava ser inserido nessa cultura do feminino, né? O Japão me ajudou muito, né? Porque Legal. Eu precisava conhecer a cultura do Japão para eu poder tomar minhas decisões. Então, eu aprendi muito isso lá no Japão e trouxe para cá. Falei, não, eu preciso. Foi como eu estivesse trabalhando num outro país, né? Eu tive que me adaptar a esse mundo do basquete feminino, conhecer esse mundo para que eu pudesse tomar as decisões como treinador e assumir a responsabilidade. E então é uma coisa assim que eu falei, eu não sou no basquete feminino, eu não sou mais do que ninguém, né? Em nenhum lugar também. Eu não sou mais do que ninguém. Eu tenho uma responsabilidade maior, né? Então eu tô há pouco tempo. Uma coisa boa disso é que eu não trago nada na bagagem. Eu não tenho assim, o que essa menina já fez, o que a outra já fez, como ela foi, como não foi. Cara, comigo não foi assim. Então, a gente fala, né? Eu cheguei zerado. Eu cheguei assim, sem nenhuma mágoa, sem nada. Ou sem nenhum grande prestígio também, porque eu estava começando naquele momento. Por isso, eu fiz questão de conversar com todas as pessoas, o máximo, né? De pessoas possíveis do basquete feminino, para que eu pudesse ter esse conhecimento. E quando a gente foi para essa competição, saiu a tabela lá. Aí saiu o primeiro jogo, Canadá, atual campeão pan-americano. Segundo jogo, Porto Rico. Porto Rico foi o que tirou a vaga do Brasil para o Mundial, né? Aí caramba. Aí depois era Paraguai, aí depois jogava. E a gente nunca tinha jogado. A gente estava treinando, a gente treinou 15 dias.
e falou, bom, vamos ver. Quando eles falaram essa possibilidade de medalha, eu falava, cara, Canadá e Porto Rico. E eles falavam muito, assim, eu comecei a estudar assim, um pouco do que o meio falava. O Brasil estava entrando nessa competição como uma quinta força, né? Porque era Estados Unidos e Canadá como campeão, Estados Unidos, aí depois vinha Argentina e Porto Rico e Argentina, porque foram esses 4 que foram os representantes da América no último campeonato mundial, que o Brasil não foi, né? Então, a gente estava entrando como uma quinta força. Eu falei, bom, vamos lá, vamos construir as coisas também. Como aquilo que eu falei, a gente está começando um trabalho, mas nós somos muito competitivos. Então, você não quer entrar numa briga para você tomar porrada. Você vai se defender, você vai preparar até uma maneira de você atacar, quem sabe dar um soco aí também, né? E acabou que, cara, a gente foi alimentando isso nas meninas. E as meninas tomaram isso, cara, abraçaram isso como uma oportunidade que elas falaram, nós queremos isso, nós vamos fazer tudo o que vocês estão pedindo, a gente quer mudar o nosso nível mesmo. E o Diego ajudou muito nisso, né? Acho que o meio ajudou. A Liga, cara, ela parou o campeonato para que a gente pudesse treinar para o Pan-Americano, ir para o Pan-Americano e voltar. E quando voltou, que ela fez a continuidade do campeonato dela. Ou seja, a gente viu uma parceria muito grande, né? Da Liga. Importante isso. Então, a gente, assim, foi para essa competição meio para a gente poder fazer o melhor possível, mas, claro, sabendo da dificuldade. Cara, e acho que foi uma surpresa muito grande para todos, né? Pela maneira como a gente jogou, principalmente, né? Acho que a maneira como a gente jogou surpreendeu. Porque do mesmo jeito que eu não sabia como elas jogavam, talvez soubesse um pouco mais porque já sabia, tinha uma característica. Agora, o adversário não sabia como a gente jogava. Era a primeira vez que a gente nem a gente sabia direito, né? Então, foi uma coisa que acho que surpreendeu. Foi uma surpresa muito grande para todos, a maneira, a intensidade que a gente jogou, com os conceitos que a gente colocou, fisicamente, o quanto elas conseguiam suportar uma certa intensidade, porque a gente começou a ter uma rotação muito grande. Então, acho que foi uma coisa que realmente foi uma surpresa. E aí, toda surpresa você precisa manter, né, para que você consiga manter a excelência. E a gente já sabia que, então, a gente teria outras competições que a gente precisaria manter essa maneira, né, você ter uma consistência para a gente poder jogar. Eu queria pontuar isso do PAN para ver de você, assim, você chegou, estava de um jeito, aí teve todo o PAN, teve pré-olímpico, até a Tainá ficou brincando no Twitter, quando começou a pandemia, quando suspenderam os Jogos Olímpicos, quando passaram para 2021, agora podia ter outro pré-olímpico, porque não é o mesmo Jogos Olímpicos, é uma outra edição, né? Então devia ter de novo. Mas como que você vê que está agora, assim, de como estava antes para o que está agora? O que você vê de diferença, de impacto, ou o que você já coloca como uma qualidade do jogo agora, da seleção? Você vê, essa própria atitude da Tainá representa o nível de confiança que elas têm de que elas vão, se elas jogar de novo, elas não vão perder. Entendeu? Que elas têm uma consciência do porquê que perdeu. Assim como eu também, né? Eu, como responsável, eu sei que o que eu posso fazer melhor para ajudar o time também a ser melhor. Então, a gente sabe, a gente tem essa confiança e essa consciência de que a gente precisava ter feito algo diferente e melhor para que a gente pudesse ter a vaga, né? A gente até fez, mas a gente não fez o tempo suficiente, né? A gente vê lá, a gente jogou 90% do jogo à frente. Cara, mas não importa. Não importa, não é isso. É o que eu falo às vezes para elas no treino. Cara, se a gente sempre quase fizer alguma coisa, a gente vai quase conseguir também. E que foi o que aconteceu? Então, a gente precisa ter essa consistência. Essa consistência é o que a gente adquire com o tempo e com a competitividade, né? Eu acho que a gente sabe exatamente, né, o que a gente precisava. Então, a Tainá mostra essa confiança. E justamente, a confiança é o que, para mim, ficou muito forte de uma aquisição que elas tiveram. É difícil eu falar de antes, porque eu não tenho nem propriedade para falar das coisas antes, porque eu não tenho nem conhecimento. Como eu falei, eu não sei como que era antes, eu não sei. E também, assim, eu não tive tanto a curiosidade de
de saber muitas coisas, entendeu? De como era antes. Eu quis colocar muito mais o foco do que a gente precisava fazer. Algumas coisas, é claro, eu recebi as informações, Adriana Camargo, que teve, Virgil, as próprias meninas, né? Elas me davam alguns feedbacks que eu achava importante para que a gente seguisse. Não para ficar, que a gente fala, não para ficar moendo, né? Para ficar aí, pô, antes. De antes, para mim, não importa quase nada. Importa o que a gente pode melhorar. Então, é isso que a gente colocou esse foco. E o que eu vejo muito forte é isso. Essa disciplina delas, a vontade, essa confiança nelas, essa autoestima nelas que melhorou muito. Ou seja, elas... Cara, a gente jogou contra equipes top do mundo, né? Nós tivemos, vamos lá, a gente teve 17 jogos. 17 jogos. Desses 17 jogos, nós perdemos 6. Tá? Os 6 jogos que nós perdemos foram 2 vezes para os Estados Unidos, uma vez para o Canadá, uma vez para a França, uma vez para a Austrália e uma vez para Porto Rico. Essas 5 aqui são as primeiras do ranking. A gente só não jogou com uma melhor ranqueada, que foi a Espanha. O resto foi primeira do ranking, Estados Unidos, segundo do ranking, Austrália, aí terceira é Espanha, depois quarto é Canadá, né? Aí depois a gente fez um amistoso com a Sérvia, que a gente conseguiu jogar bem com a Sérvia, né? E depois a gente teve a França, que também é uma dessas primeiras, e aí Porto Rico, que foi realmente o ponto que tirou da gente essa possibilidade, que a gente sabe o que a gente errou, a gente sabe o que a gente poderia ter feito melhor. Mas desses jogos, a gente jogou com todos esses times de um nível excelente. O que só não garantiu para a gente a vitória, porque a gente precisa ser consistente nessa excelência. A gente já sabe que a gente pode jogar numa excelência, mas a gente precisa ser consistente nessa excelência para que a gente possa ganhar dessas equipes e estar melhor. Então, a gente vai buscar essa consistência. Essa confiança delas é muito grande. A gente jogou com elas, assim, com essas equipes, com uma confiança muito grande. Se você assistir os jogos, você vai ver, cara, parece que elas estavam jogando contra qualquer equipe. E não era. Contra 12 de meninas de WNBA, contra 6, contra 7 meninas de WNBA, as primeiras do ranking mundial. E a gente jogou assim, cara, com elas tendo essa capacidade de enfrentar. Isso já é o primeiro ponto, né? Porque se você tem toda a habilidade e você não tem a capacidade de enfrentar, a coragem, não vai adiantar nada. Então, a gente já sabe que a gente tem essa capacidade, elas demonstraram isso, agora a gente precisa melhorar, a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa melhorar em vários quesitos para que a gente possa ganhar nesse nível. Não, eu concordo. Eu penso muito nessa confiança que elas têm demonstrado, e eu não sei dizer se o momento, pelo menos do que eu vi que foi documentado pela assessoria da CBB, eu não sei se tem a ver com a confiança, mas em alguns momentos, todo o ambiente entre comissão técnica e jogadoras, vocês se mostraram mais leves, talvez, mais felizes. Eu via foto o tempo todo de gente dando risada. E isso é uma coisa que, se a gente for fazer um comparativo agora, por exemplo, falando de NBA, a gente está colocando que a equipe que tiver um ambiente mais leve, por estarem confinados lá, é a equipe que tem mais chance. E aí vocês demonstraram isso e eu achei isso surreal, assim. Se você quiser fazer algum complemento dessa minha análise, assim, porque de verdade pareceu que o ambiente estava mais leve. Então, a gente tem esse hábito, né, de pontuar muito as coisas que são de responsabilidade delas e o que é da minha responsabilidade, né, ou da responsabilidade nossa da comissão técnica. Então, a gente deixou isso muito claro para elas. Elas sabiam exatamente. Então, por exemplo, você pode ver que muitas, sempre as substituições, as coisas, elas sabiam por que estava acontecendo, porque estava muito claro na cabeça delas o que elas precisavam fazer, que se elas fizessem, ok, se não fizessem, elas sabiam que elas estavam erradas. Do mesmo jeito que, se elas fizessem e o resultado não foi bom, a responsabilidade é minha, independente de qualquer coisa. Então, isso talvez tivesse deixado um pouco mais elas sabendo exatamente o que elas precisam fazer, o que é da competência delas. Então, elas colocaram o foco naquilo, né, que precisava fazer. Eu falava, cara, se tiver que
errar, que vocês errarem, que vocês errem na estratégia, porque a estratégia é culpa minha. Se vocês fizerem o melhor que vocês podem, do jeito que eu estou pedindo, e se não der certo, cara, eu sou responsável, né? Então, acho que elas entenderam bem isso, acho que isso tirou um pouco desse peso delas, talvez desse mais a confiança, deixou o ambiente, cara, o ambiente é super agradável, com todas as jogadoras, com a comissão técnica, assim, até com a própria gestão, né, da gestão tá mais participativa, a gente via eles sempre presentes nos treinamentos, nas viagens, nas competições. Então, acho que as coisas foram que meio que se encaixando e por isso ficou bom. Por isso que a gente talvez tivesse sofrido tanto de não ter conseguido essa classificação, até pela maneira como foi, né? A gente tendo ganhado praticamente o jogo todo, perdido 2 pontos na prorrogação, e é uma coisa que eu posso dar 500 justificativas para vocês e dar um monte de falar assim, é verdade, então, mas, cara, não tem. A gente, apesar de todas as coisas que poderiam ter sido melhores, a gente teve a chance. E a gente não foi competente para a gente poder ter essa chance para a gente. Então, é por isso que chegou ali no final que me perguntaram, pô, e aí eu falei, cara, isso aí eu tenho a responsabilidade disso, né? Que a gente tem que saber diferenciar muito sobre responsabilidade e culpa, né? Talvez eu não tivesse a culpa de ter, mas eu tive a responsabilidade daquilo. Legal. Né? Isso é importante. A culpa acho que é de uma coisa que já vem acontecendo, né? Então, quando as coisas vêm acontecendo, né? E isso é uma culpa de estar acontecendo o que está acontecendo agora, e você assume uma responsabilidade, você tem que tentar, claro, sanar isso. Né? Se passar um tempo e aquilo continuar acontecendo, pô, aí você tem a culpa e a responsabilidade, aí você tem as duas coisas. Né? Justo, então, eu acho que no momento em que as coisas aconteceram, eu tenho a responsabilidade. Eu estava dirigindo o time, eu conduzi o time para aquele resultado. Entendeu? Então, eu assumo essa responsabilidade. Até falei para elas, pode ficar tranquilo que eu vou ser o primeiro ali a falar sem problema nenhum. Então, acho que isso, é uma coisa que a gente tem que assumir essa responsabilidade. A gente sabe o que precisa melhorar, a gente vai estar trabalhando para isso, já está trabalhando para isso, apesar de não diretamente, né, com os treinamentos, mas com vários estudos. A comissão técnica está se reunindo periodicamente para que a gente possa ver o que a gente pode fazer para ser melhor. Neto, tem uma fala sua, na verdade, eu ia colocar aqui que, nesse momento, eu sei quem está vendo esse vídeo deve estar se perguntando assim, vai, Silver, pergunta para eles de quem é a culpa, porque eu acho que essa é a curiosidade da pessoa que fica assim, vamos apontar o dedo de quem que é, de quem que não é, e o objetivo desse bate-papo nunca foi esse, nunca foi apontar culpado, mas sim falar do seu trabalho, falar do que está acontecendo agora com a seleção brasileira, resgatar um pouco da sua história, que eu acho que é muito mais válido. E, de qualquer forma, Neto, eu acho, né, que você já me respondeu o que eu vou te perguntar agora, mas só para ter certeza, né? Qual que seria aí o ponto onde o seu trabalho na seleção, não pensando em conquista, claro, que aí eu acho que todo técnico vai falar, eu quero ganhar um Mundial e eu quero ganhar os Jogos Olímpicos. Eu acho que é o ápice de qualquer trabalho em seleção brasileira. Mas qual que seria o momento onde você quer alcançar com a seleção? Qual que é o patamar que você quer chegar? É lógico que a gente não pode pensar em outra coisa a não ser uma medalha olímpica e buscar essa mesma medalha, a mesma possibilidade de brigar por uma medalha no Campeonato Mundial. Né? A gente não pode pensar diferente. A diferença que existe é justamente nessa consistência. A gente precisa buscar essa consistência de jogar com excelência. Né? Eu acredito que na busca dessa excelência, a gente vai dar capacidade para que essas jogadoras evoluam. Ou seja, eu acredito que a gente tem um material humano. Né? Senão a gente não teria 40 jogadoras jogando nos Estados Unidos. A gente tem um material humano. Então, mais do que falar as culpas, da culpa, eu posso falar do que a gente precisa. Talvez aí a gente já possa fazer uma ligação. Eu acredito demais que para a gente evoluir, a gente precisa trabalhar com a formação, não só das jogadoras, mas como também de capacitar os formadores, né? Então, são dois âmbitos aí, de trabalhar com os formadores
e com a formação de jogadores, que uma coisa está relacionada à outra. Claro que a gente precisa melhorar o nível de competitividade. Por exemplo, comparando um pouco o masculino hoje, a gente vê nas categorias de base, talvez pela quantidade de competição que existe no Brasil para o masculino, de equipes que existem, a gente já consegue tirar bastante coisa dali. Até mesmo de melhores formadores, né? de profissionais que estão trabalhando com a formação. Como no feminino a competitividade ainda é menor, que está aumentando. Eu acredito muito nisso. Pelo que eu tenho visto, está aumentando. Mas a gente precisa aumentar ainda mais. Eu acredito que a gente vai chegar num nível melhor. Então, pensando um pouco nas coisas que precisa melhorar, a competitividade, a formação de profissionais, a formação e capacitação, né, de profissionais, de jogadores, a formação de jogadores. E eu vejo muito também da própria seleção, dela jogar num nível mais alto também, né? De poder jogar com equipes que estão acima da gente. Né? Se a gente quer subir o nosso limiar, a gente não pode jogar com quem está abaixo, tem que jogar com quem está acima. Né? Então, a gente hoje tem uma referência, por exemplo, quando a gente jogou com a Austrália, a França, esses 5 jogos que a gente perdeu, que eu falei, 2 vezes com os Estados Unidos, Canadá, 6, né, vamos dizer, porque teve um amistoso com a Sérvia. A gente sabe que a gente tem essa capacidade de jogar com eles, a gente precisa ser consistente. Então, isso vai dar o parâmetro para a gente. E eu acho que precisa dessas coisas. Então, agora, o foco, a gente sabendo que precisa disso, não é ficar moendo, né? Não tem isso, não tem aquilo. É a gente viabilizar essas coisas, viabilizar essa necessidade. Que já é uma coisa que nós estamos fazendo. Por exemplo, a gente já tem um projeto que já está em desenvolvimento, já praticamente ainda está na sua primeira etapa aí de execução, né? Que é justamente colocando isso em conhecimento de todos, que é esse projeto que é junto com a FIBA, da capacitação de formadores, né? Para que a gente consiga, quando a gente fala de médio e longo prazo, a gente não é esperar chegar lá, é fazer alguma coisa agora para que depois lá a gente consiga colher alguma coisa. Então agora é a hora da gente estar plantando isso. Como? Oferecendo uma capacitação para os formadores no basquete feminino. E quando eu falo de formadores, não é atuar nos clubes que estão jogando, é atuar nas escolas, nos projetos sociais. São essas pessoas que trabalham com basquete feminino que não têm a oportunidade de estar recebendo essas informações, a gente oferecer isso. Então, acho que é um projeto bacana que tem aí, que a Confederação, junto com a FIBA, né, tá endossando para que a gente possa executar, e acredito que pode ser uma das coisas, como eu falei, formação de jogador e formação de profissionais, né? Eu acho que isso aí a gente precisa ter um norte. A própria seleção brasileira, né? A gente tem uma ligação com todas as categorias de seleções brasileiras. Outra coisa que precisa melhorar é como a gente conseguir captar esses jogadores pelo Brasil, que é grande. Mas isso não pode ser justificativa com o meio que a gente tem hoje de tecnologia. Então, as distâncias, elas praticamente diminuíram. Então, já essa distância não existe mais. A gente tem que usar isso ao favor. Perfeito. Então, esse projeto, além da gente estar trabalhando também com a capacitação, a gente vai ter pessoas em cada região do Brasil que vai oferecer para a gente um conhecimento melhor do que está acontecendo naquela região. Porque já é inadmissível falar assim, eu não sei o que acontece no Norte, no Nordeste, no Sul, eu não sei, no Centro-Oeste, eu não sei. Não pode não saber. Entendeu? Então, a gente tem que saber. E a gente tem que ter condições para que isso a gente tenha essa informação. Então, a gente tem dentro desse projeto aí, que é bem bacana, aí, que quem está à frente disso é a Adriana Santos, que é uma mulher mais que vencedora também, né? Campeã mundial, medalhista olímpica, que conhece como poucos. Eu falo que a Adriana é uma mosca branca do basquete feminino, né? Sem dúvida. Porque além dela ter experiência de jogadora de altíssimo nível, como eu falei agora, campeã mundial, medalhista olímpica, né? Ela tem uma experiência também de treinadora, que ela foi treinadora também em Americana, e tem uma experiência de gestora, que é o que ela está fazendo agora, que ela faz em Americana. Então, ou seja, ela tem essa noção
global do basquete feminino, além do relacionamento que ela tem. Então, ela está encabeçando esse projeto, está à frente disso. A gente quer somar uma comunidade do basquete feminino também para que isso a gente consiga realizar. E a gente está buscando aí os parceiros para poder viabilizar e eu acredito muito que isso vai acontecer. Não, eu só queria pontuar que era uma dúvida que eu fiquei quando você comentou desse projeto, essa parceria FIBA Seleção Brasileira, CBB de maneira geral. Eu queria pontuar duas coisas. Assim. Uma que você falou no talk do Cerrado, que a CBB ela meio que dá carta branca e vocês têm uma conversa muito legal, CBB como entidade, para poder criar projetos para chegar nesse patamar que você quer chegar. Isso é muito legal, que até por conta da falta de comunicação, às vezes, o pessoal acha que a CBB está quieta, e você colocou isso várias vezes no talk do Cerrado, falando que a CBB ela tem trabalhado, sim, e muito, para fazer isso acontecer. Essa é uma sensação que se tem, que, na verdade, ela é real, né? Porque hoje, o que realmente mostra que você está fazendo alguma coisa quando você faz, né? Quando só você tem a intenção de fazer, é uma coisa que não diz que você está fazendo, né? É uma coisa muito concreta. E o que acontece é que muitas vezes inviabiliza essa execução daquilo que a gente planeja são os recursos, né? Os recursos limitam realmente a execução de algumas coisas. Mas não pode, a gente não pode se acomodar com isso, né? E é uma coisa que eu vejo tipo nessa gestão. Essa gestão ela sabe que ela é limitada financeiramente, ela tem essa condição, mas ela não está parando de fomentar ideias para que isso aconteça. E as coisas vão acontecendo. Por exemplo, esse projeto é um projeto que a gente está tocando. Vai chegar um ponto que a gente vai precisar. A gente precisa agora ir mandar um grupo de treinadores, de 3, 4 treinadores, para fazer uma capacitação lá no Nordeste, ou lá no Norte, ou lá no Sul, ou aqui no Centro-Oeste. Você precisa de um recurso para isso, né? Se você não tiver os parceiros para isso, para esse tipo de situação, é complicado, acaba inviabilizando. Mas as coisas estão acontecendo. Até que precise dessa situação, a gente está produzindo, a gente está fazendo coisas, a gente tem uma maneira de poder executar. E acreditando que esse trabalho vai, pelo menos, dar uma credibilidade de alguém que possa falar assim, não, eu vou bancar isso porque eu acredito que isso é uma coisa que vai ajudar o basquete feminino brasileiro. Então, a gente, em nenhum momento, a gente desistiu e, com certeza, não dá para a gente ficar assim, chateado. Eu falo muito para eles isso. Às vezes a gente fica chateado, que as pessoas falam, não fazem nada. É porque o que a gente faz, que é bastante coisa, de planejamento e tudo, muitas vezes ele não consegue ser realizado por uma questão de recurso. Mas muito do que vocês acabam fazendo também são coisas que não é palpável, não são palpáveis, né? Porque discutir o projeto e ver essa coisa para poder viabilizar é algo que não é palpável. Só é palpável quando ele está acontecendo. Não quer dizer que vocês não estão fazendo nada. É isso. É assim, por exemplo, como fala muito de base, né? Fala muito de formação, tudo, e com certeza tem que passar pela base. Tem que passar pela formação de treinadores, que também está entrando na escola de treinadores, que também está em andamento na confederação para a retomada da escola de treinadores, que é importante. Então, tem coisas assim que elas estão acontecendo e a gente precisa viabilizar isso, né? Eu acho que a gente tem... Eu sou um eterno otimista, né? Então, eu acredito que as coisas podem ter um jeito. E quando a gente fala também do basquete, a gente não pode esquecer que o basquete é uma modalidade esportiva que está inserida na cultura esportiva do país. Então, o que se valoriza do esporte, de uma maneira geral, no Brasil, principalmente o esporte olímpico, não é tão fácil assim, né? É difícil, então a gente não pode se abater com isso, né? Então a gente... É como eu estava lendo lá um livro do Phil Jackson, que ele falava assim, que diante de situações tão ruins que estão acontecendo, a gente tem que ter a capacidade de sentir o cheiro de uma pétala de rosa num monte de estrume. Ou seja, num monte
coisas ruins, um monte de coisas ruins que acontecem, que estão acontecendo, que a gente pode enumerar, a gente tem que ter a capacidade de ver uma coisa boa que está acontecendo e se motivar a partir dali. Então a gente tem que ter essa capacidade, sabe? De ver uma coisa boa acontecendo e não perder o foco só olhando para as coisas ruins. É muito mais ver as possibilidades que as limitações, é muito mais ver a solução do que os problemas, né? É olhar, claro, para o problema, saber que ele existe, né? Como, por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, não, eu quero esquecer o pré-olímpico mundial. Não, eu não posso esquecer, é o contrário, eu não posso esquecer. Eu tenho que olhar, já assisti esse jogo umas 3 vezes, 4 vezes, as coisas assim, aqui eu não posso errar mais, eu não posso mais tomar essa decisão, entendeu? Se tiver que perder, eu vou perder por outra coisa, mas por isso não pode mais. Então a gente tem que olhar, saber que ele existe, mas ver as possibilidades também. Legal. E, Neto, para a gente caminhar para o nosso final aqui, que por mim eu assinava agora o Zoom só para não ter que ficar trocando de ligação aqui com você. Mas para a gente caminhar no final, eu queria encerrar com uma fala sua, também eu peguei desse talk do Cerrado, que eu até cheguei a dar uma pesquisada, eu não lembro de você falar isso, e eu achei sensacional. Assim. É porque a gente olha o Neto hoje e fala, o Neto multicampeão carioca, multicampeão do NBB, campeão mundial interclubes, campeão das Américas, entre Sul-Americano e Liga das Américas, o técnico de seleção de base, não sei o quê. Levaram 20 anos entre eu na USP com o Dante, e eu acho isso muito legal, que você sempre cita o Dante, e ele foi meu orientador de mestrado, e eu acho isso incrível. Foram entre os estágios na USP, lá de monitor da modalidade, escolinha do paulistano, e aí subindo, e aí vai as primeiras equipes do NBB, Joinville, Flamengo. Então, cara, eu queria encerrar com você falando aí, só dando talvez, como que eu posso dizer, um conselho para o técnico que está chegando agora, ou para o atleta que vai ver essa entrevista, que está agora lá batendo bola na garagem, pensando, nossa, eu não vou conseguir chegar na seleção brasileira porque tem muita gente boa e a pessoa tem que entender que é tudo parte de um processo. Na verdade, eu começo as minhas falas com isso, né? Eu tenho dado algumas palestras, né, para empresas, assim, antes da pandemia mais, mas o mundo corporativo tem linkado muito, né, com o mundo esportivo. Então, tenho feito algumas palestras aí para o mundo corporativo e eu falo exatamente isso. Eu começo falando sobre isso, né? Aparece lá a foto, ou qualquer coisa que aparece, multicampeão, que não sei o que lá, papapá. Cara, mas só eu sei o quanto perdi antes, né? Quanto tempo de derrota antes. Né? Ou seja, para eu ganhar o primeiro título, né, foram 20 anos. O primeiro título de expressão, como foi de campeão brasileiro aqui no Flamengo, foi em 2012 e, cara, eu comecei em 92, ou seja, foram 20 anos passando por todas as categorias, né, para poder chegar num título de expressão. Se imagina se tivesse desistido, né, nesse período, quantos jogadores também que muitas vezes não pegam seleção de base e acabam depois ficando em seleções, jogando em equipes de alto nível. Então são coisas que a gente tem que saber que o caminho ele é importante, né? As derrotas não te definem, não definem quem você é. Elas podem fazer parte desse processo. Então, é uma coisa que eu tenho colocado muito isso, né? Porque a derrota ela pode acontecer desde que você saiba usar o quanto essa derrota pode te levar ao seu propósito, né? Que é uma coisa maior, né? Então, acho que mesmo as vezes que não foram do jeito que não aconteceram as coisas do jeito que você queria, o quanto isso pode levar aquilo que você quer. Com certeza, a pessoa que pensa assim, cara, eu não vou conseguir chegar porque é muito difícil, o caminho é muito longo, com certeza não vai chegar. Com certeza. Agora, quem pensa, cara, eu vou chegar, tá longe pra caramba, mas eu vou chegar. Se não chegar, pode ter certeza absoluta que chegou próximo. Mas foi pensando naquilo. Então, é muito como a gente formata, né, aquilo que a gente quer para as nossas ações. Não adianta só ficar, eu quero, eu consigo, eu vou, e não ter atitude. O que transforma o impossível em possível, né, é a sua atitude. Não tem outra forma. Não tem outra forma. O que faz com que você transforme o impossível em possível? O impossível é uma coisa para mim que já está muito claro na minha cabeça de que não dá para acreditar muito, né? Porque se você pensar campeão do mundo batendo
o time que era o Maccabi Tel Aviv, que ganhou do Real Madrid na final da Euroliga. Cara, você vai pensar isso que tem, mas o seu time era um time que era o melhor, que não sei o que lá, era um salário super alto. Era. Mas era o que a gente gastava na temporada, era o que o Maccabi gastava no mês. Então, assim, são coisas que, se você for pensar nas limitações, torna impossível. E o que torna possível são as ações, a gente acreditar e fazer, treinar, estudar, ter decisões, né? E o melhor lugar para fazer isso é onde você está. Não é onde você gostaria de estar, é onde você está. Porque ali você pode fazer alguma coisa. Fora dali, é difícil. Você vai ficar sempre sonhando. Sonhar é importante. Eu acho que a gente tem que sonhar, alimentar o nosso sonho com as ações. Né? Então, o nosso sonho é o mesmo trabalho. De você sonhar pequeno e você sonhar grande, é o mesmo trabalho. Tudo é seu sonho. Agora, demais isso. Adorei essa. Você fazer aquilo depende de você, passo a passo. E as coisas vão acontecendo. Não tenho dúvida disso. A gente vê aí os exemplos dia a dia no esporte, né, de que as coisas podem acontecer à medida que você sonha, que você acredita e que você age, que você tem as atitudes. Então, o caminho realmente não é fácil. Vou falar besteira, não é fácil. Não é fácil. É muito complicado. Mas, por outro lado, quando você consegue, aquilo tem muito um valor. Se eu perguntar para você, pensa numa coisa que você se orgulha de você ter conseguido. Né? Essa coisa que você se orgulha, com certeza não foi fácil. Foi difícil. Então, é aí que está o negócio. As coisas difíceis também fazem com que você tenha um valor maior. Então, pensar nisso, pensar na dificuldade como uma oportunidade e ter disciplina, mais do que motivação, é disciplina, porque a disciplina faz com que você consiga ter essa consistência, porque tem dia que você não vai estar motivado, mas se você for disciplinado, você vai executar aquilo que você precisa para que você tenha êxito. Então, são essas coisas que eu acredito aí que procuro executar. Adorei, Neto, de verdade. Caramba! Não, deixa eu até dar um tempinho aqui, ó. Tem menos de 1 minuto, então eu já vou encerrar aqui, ó. Encerrando com essas falas do Neto. Cara, esse ser humano, não vou nem falar esse técnico, esse ser humano maravilhoso aqui, que todo mundo merece ouvir falar, que ele é demais. Não deixa de se inscrever aqui no Área, acompanha que a gente tem falado muito sobre seleção brasileira, sobre basquete feminino também. E é isso. Abraço.